E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma sequência de puzzles aqui no chess.com, uma sequência de táticas. E, bem, essa aqui é a primeira, né? Geralmente as primeiras são bem tranquilas, são ou mate um ou ganhar uma peça. Nesse caso aqui, dama toma cavalo. Aqui, deixa eu diminuir um pouco o barulho das peças. Aqui é dama C1. A ideia é que depois de torre tampa, a gente dá mate. Então, inicialmente, é bom só procurar os cheques, que dá tudo certo. Ó. Aqui vai ser um mate na coluna do fundo. Aqui vai ser um mate de cavalo, um mate bonito, porque o peão retira essas duas casas do rei. E o rei retira essas outras duas casas. Aqui vai ser um mate com torre toma, e depois ou torre toma dama, e a dama entra no fundo, ou se ocorre as trocas, também é mate. O bom dessa sequência é que não precisa do tempo, né? Não importa o tempo, a gente pode até parar, dependendo uma certa quantidade, e depois a gente faz, né? A gente segue em outros vídeos. Mas, né, nessa sequência, só pode cometer 2 erros. No terceiro, aí acaba. Então, nós temos que tomar cuidado. Aqui é um mate em F7. Aqui em E2, a dama e o bispo. Aqui é um mate de torre, né? O rei está fazendo oposição com o rei. Aqui é um mate de 2 torres, um padrão famoso também, só que tem que ser com essa torre aqui, ó, porque aí o rei não tem mais casas. Se for com essa, o rei escapa. Aqui vai ser um mate de cavalo, ó, que mate bonito. Cavalo C6, o rei não tem essas casas. E depois que o rei for para E8, cavalo D6 é mate. Porque esses 2 cavalos vão tirar essas casas aqui do rei. Aqui é um mate de dama, por conta do cavalo aqui, ó, protegendo G2. E aqui, né, é um tema bem famoso de ganho de pés. Como o rei está exposto nessas casas escuras, a dama consegue vir para G5 com cheque. E depois de G3, depois de G3, tem dama E4 cheque. E se proteger de qualquer uma dessas peças, a torre está caindo, né? Porque o peão está em G3. Então, olha aqui. Agora, a dama aqui é cheque e a gente ganha essa torre aqui, ó. Bem, aqui vai ser mate também. A ideia aqui, torre G7, se rei H8, cavalo F7 é mate. E torre G7, se rei F8, aí agora cavalo E6 é mate. Porque o rei vai para E8 e a torre vem para E7 e o cavalo tira essas casas importantes do rei. Ó. Ele não foi até o final. Aqui o cara pipocou, né? Pipocou e entregou a torre. Aqui é um mate. Peraí, tô calculando aqui. Bem, dama G2, cheque. Torre toma, bispo toma, rei G1. A gente pode voltar o bispo, ele vai para F1, capturar essa torre. O problema é que ele tem dama cheque. Não sei se estamos ganho, né? Agora, torre G2 é interessante porque se ele captura é mate. O problema de torre G2 que eu estou calculando é se esse dama cheque aqui dele tem que tomar cuidado com isso, né? Porque torre G2, dama aqui é mate para ele. Nas pretas, porque depois que nosso rei sai, torre aqui é mate. Então aqui Opa, consertar um pouco essa câmera aí. Beleza. Então aqui tem que ser realmente... Ah não, tô viajando. O bispo toma, né? Que se dama toma, entra num final
que na verdade a gente tá perdido, porque depois de F1, bispo toma torre, tem cavalo toma torre, e a gente vai ter uma torre e um bispo por dama e cavalo, né? A gente tá perdido. Então aqui, ó, bispo G2, forçado torre, mas aí a gente toma de dama. Demorei, né, sim. Bem, esse aqui é um mate famoso de sacrifício. É da torre na coluna H, né? Quando o rei ele tá com pouca casa. Torre toma em H3, rei toma, dama H5 mate. Ou se ele vem pra G1, dama toma torre aqui vai ser mate, né? Aí. Aqui é ganho de peça. Por que é ganho de peça? A gente tem 6 peças. Ele tem 6 também. Mas depois que ele fez o rock aqui, ó, ele esqueceu que o cavalo tá atacado 2 vezes. Então a gente ganha uma peça. Aqui é mate, um mate famoso também, ó. Dama, a gente traga a dama, mas depois que ele captura, nossa torre captura aqui, a gente tá ganho. Beleza. Bem, aqui é um mate bem bonito. Aproveitando que o rei tá muito exposto aqui, né, no centro, que é entregando a nossa dama. E, viajei. Seria, não, viajei mesmo. Que o mate é simplesmente cavalo C7 e a dama tá tirando essas casas do rei. Bem, aqui brancas jogam. O cara esqueceu da dama dele, né? Então vamos capturar a dama. Estamos já na 20ª tática. Táticas de 1100 a última. E a partida 25 começa e vai ficar um pouco mais difícil. Aqui é um mate em 2, ó. Mate em 3, na verdade. É cavalo G3. O rei não tem essa casa por conta da dama. Então ele é forçado, depois de cavalo G3, capturar de peão. E aí eu capturo de peão dano descoberto. E ele tem que entregar o bispo. E aqui é mate. E aqui vai ser mate. Cheque. Porque a dama tira essa casa aqui do rei. Aqui é um mate em 1. Que essa torre já tá dominando essa torre. Coluna. E essa torre aqui pode vir pra cá. Aqui vai ser um mate em 3, né? Peão toma. Se ele toma, dama entra com cheque. Rei B8, A8 e a torre entra dando mate. Se ele vem pra cá, a gente dá a torre e cheque primeiro, né? Mas é tranquilo. Vou tomar água aqui. Bem, aqui é um mate em 2. Tem que tomar cuidado porque uma captura a gente perde e a outra a gente ganha, né? Se for com essa torre, a gente perde, porque depois de rei H8 a gente não tem torre cheque por causa de dama. E ele vai ganhar porque ele tem uma peça e muitos peões. E com esse a gente ganha porque torre entra aqui, rei H7 e a outra torre entra dando mate. Opa. Bem, aqui agora aqui começa a ficar mais interessante a partir de agora. Porque não é mate, né? Vai ser ganho de peça. A gente tem 4 peças. 1, 2, 3, 4. Contra 5. Mas a ideia é que a gente vai ganhar uma peça com juros ainda. Dama toma dama, rei toma e o cavalo entra com cheque. Rei sai e a gente ganha a torre e a gente vai entrar no final com quantidade de peças iguais, só que com qualidade a mais. Então, pá, pá, pá. Aqui. Bem, aqui aqui tem alguns lances interessantes. Tem bispo H6, checo. Mas vamos lá. Primeiro vamos contar o material. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6 peões contra 6. Mas aqui ele tem uma fraqueza. O que é? O rei tá muito exposto. A gente tem um bispo entrando. Cavalo muito forte. Cavalo caspa, né? Cavalo forte em F5. Essa dama em G7. O lance aqui brabo é cavalo H6 cheque. Ele tem que ir pra H8 e a gente ganha esse peão aqui com cheque.
Acredito que é só isso. Bispo H6 eu não... Acho que não faz nada por enquanto, não. Isso. A gente ganha um peão e fica muito bom. E aqui é uma malandragem que acontece no xadrez, que é o cara dá um cheque, só que a gente defende dando um cheque, né? Não sei qual é o tema disso. Acho que é descoberto, não sei. Bem, a gente tem aqui, ó, 4 peças contra 4. 5 peões contra 4. Mas a ideia é que ele tá dando cheque. Se a gente defende... Opa, se a gente defende peão, a gente tá levando mate. Se a gente defende cavalo, também não tá legal. Ele pode capturar nosso bispo. Mas se a gente captura o bispo com o bispo, ele não tem dama toma bispo. Porque o bispo, quando sai, nossa dama tá dando cheque aqui no rei, ó. Bispo toma bispo e com cheque. E a gente vai tá completamente ganho aqui. Aqui é de novo um mate típico. É um padrão de mate, né? O bispo tá tirando essa casa aqui do rei. E essa torre aqui, ó, tá querendo dar mate, né? Pelo menos nessa coluna. E a gente ajuda, né? A gente transfere o sonho dessa torre para essa outra torre aqui. Então vai ser torre toma peão, rei toma, torre H2, dama H3 e depois é mate. E aqui é mate. Bem, aqui é um mate porque aí tá muito exposto. Tem poucas casas de escape, ou porque as próprias peças estão atrapalhando. E aqui a boa é cavalo cheque. Ele só tem rei D8. E aqui é cavalo C6 cheque. Aí é mate. Um mate bonito. Aqui é um tema bem interessante, né, de cravadas, eu diria. Que é o seguinte, a gente tem, primeiro, ó, vamos contar as peças. A gente tem 6 contra 7. Pá. Então, uma peça a menos. Mas a gente tem 3, 6, 7 peões por um peão, né? E a ideia é o seguinte, se a gente troca aqui o bispo, ele pode tomar de dama e a gente tá pior, porque a gente tem peça a menos. Mentira, falei errado. Cavalo toma bispo, se ele toma de dama, a gente tem bispo B5 e a gente ganhou a dama. Cavalo aqui, cavalo toma, a gente ganha a torre, né? Então é isso aqui. Eu ia falar, ó, eu demorei um pouco, que eu ia cogitar, na verdade, bispo B5. Mas eu acho que ele toma. E de qualquer maneira, a gente tem uma peça a menos, né? Não sei. Esse aqui ele é mais concreto. A gente ganha uma dama. Aqui é um mate típico também. O bispo tá cravando aqui o rei, ó. Esse bispão aqui. Então, esse H6 na verdade é um lance, é um blunder. Talvez fosse o pior lance do posição que ele podia fazer. Porque ele nos permite capturar com cheque. Ao invés, se tivesse H7 estaria de boa. E é mate, né? Porque o bispo aqui também tá tirando essa casa aqui do rei em G8. Bem, aqui vai começar um ataque aqui no rei, que por mais que as pretas tenham um passado muito forte, o rei está muito exposto. E aqui a gente vai caçar os cheques, né? A gente tem torre C8, rei de F7, torre volta, e depois que ele for para qualquer lugar, eu acho que dama toma G7, mesmo ele avançando aqui, o rei não vai sobreviver, né? Cliquei errado. Ai, ai. Mas tudo bem. Estamos no 31, acho que eu vou até o 40 nesse episódio. E aí a gente segue depois. Pelo menos o chance.com deixa guardado para quando voltar, né, no aplicativo. Aqui, deixa eu ver se o vídeo tá tudo certo. Beleza. Aqui a gente tem 4 peças contra 5. Mas a ideia é que se a gente não der mate, a gente tá perdido, porque ele tá ameaçando o mate de um monte de gente diferente, né? E aqui, né, a boa, eu diria que é torre D7, porque se ele toma de dama, a gente toma de dama protegida pelo cavalo dando mate. E torre D7, se ele for pra cá. Ó, torre D7, se ele for pra C8, tem C4 dando mate.
P8 tem dama D7. E torre D7, se ele for pra E8, eu acho que... eu tô calculando. Eu acho que torre toma bispo, com cheque. Ele tem que ir pra F8 e acho que dá uma B4 da mate. Isso. Beleza. Bem, aqui tem um mate muito bonito, um mate em 2. Que é, ó, a gente tem 3 peças contra 3 e um peão contra 3, né? A gente tá pior teoricamente, mas o que nos dá chance de contra-jogo é o rei dele muito exposto, ó. A gente tem esse rei nosso tirando essas duas casas pela oposição. E nossas peças estão muito próximas desse rei aqui, hein? O bispo tirando essas casas. O rei H1 ficaria mais frágil ainda. E a boa é o seguinte, a gente sacrifica The Rook. Sacrifica a nossa torre. Ele é obrigado a tomar. E bispo F4 é mate. É, porque depois que ele vem para H1, na verdade, o bispo F4 é cheque, né? E aí bispo G2 é mate. Pá, pá e pá. Aqui é um mate tranquilo. Mate em 2. Opa, nem quis deixar eu mostrar. E aqui, né? A gente tem uma dama a menos. Mas a ideia é que o rei dele também está muito exposto. E vamos lá, vamos calcular os cheques. Torre toma bispo. Torre toma bispo. Rei E2. É... Vamos, peraí, quantos material a gente tem menos? Ó, par de bispo, par de bispo. Cavalo, cavalo. Torre, torre. A gente tem uma torre para uma dama, né? E muitos peões a menos, tá? Torre toma bispo. Se rei E2. Ou D2, será que é só torre toma torre? Ou não? Ou será que tem tema de mate? Torre toma torre, rei E2. Cavalo cheque. Rei E2. E cavalo aqui é mate, hein? Ah tá, é mate, ó. Torre toma. Rei E2 se ele for primeiro. Cavalo toma cheque. Rei aqui, cavalo aqui. Cheque. Ia ser mate no próximo. Bem, aqui a gente tem uma troca que nós, a gente ganha, né, as posições. Então, torre toma. Se dama toma, a gente troca tudo. E vamos pro final ganho. E se ele toma o bispo primeiro, ele leva um mate aqui. Aqui não tomar de torre, porque senão nossa dama cai. Tem que tomar de peão mesmo. E proteger de bispo. Aí, fechou. Estamos no 36. Começando a ficar mais difícil agora. Vamos que vamos. Aqui é um tema de duplo famoso. Bispo toma cavalo, depois que ele troca. Aí tem F5 e o nosso cavalo captura o cavalo protegido pelo peão. Só sucesso. Aqui é um tema de mate, bem parecido com o que a gente já fez. Tem que tomar com essa torre, porque depois que ele for para qualquer uma dessas casas, a gente sobe primeiro e depois que ele descer, a gente traz a outra dando mate. Bem, aqui nós temos 4 peças. 4, 3, 4, 5. Uma peça menos, 6 peões contra 5, ou seja, uma peça por um peão. Mas é qualidade também, né? Então tá bom. 2 por 1. E, bem, o que importa é a atividade das peças aqui também, a segurança do rei. Só que o rei dele tá muito exposto, ó. Então, vamos tentar colocar uns negócios aqui, ó. Torre toma dama G7, ele é forçado a tomar de dama. Torre toma, ele é forçado a tomar de cavalo.
Bispo toma, rei toma, e a gente entra nesse final, né? De 6 peões contra 4. Como é que é? Dama toma, dama toma. Torre toma, cavalo toma. Bispo toma, rei toma. Não, estamos pior, né? Não peço não. Tem um lance massa aqui, ó. Torre 3. Ou torre E1. Torre 1. Ou torre C. Ou torre 3, né? Porque torre toma torre, eu acho que ele só simplifica. Não tem nenhum problema. Tá, vamos comprar torre 3. Também não tem nenhum problema, ele joga dama F6, eu acho. E torre 1. Torre 1 acho que é muito forte, porque se ele sair dessa diagonal, se ele sair dessa proteção aqui de G7, ele vai levar mate. Então, torre 1, ele é forçado a tomar aqui em F3. Mas aí, talvez tenha peão toma torre. E depois que dama G5, eu acho que rei H1. Eu tô sem cheques. E o rei dele tá muito exposto, não tá não? Acho que é isso aqui. Acertamos. A gente também tem, ó, torre toma. Se torre toma dama, a gente tem torre toma bispo, ameaça mate. Ele tem que proteger de alguma forma, tipo H6, e a gente captura. Essa torre entra no final bem ganho, né? Agora, se eu tomo aqui e dama G5, rei H1, ele pode tirar o cavalo e ainda assim ele tem peça a mais. Então eu acho que é isso mesmo. Ó. Torre toma. E aqui. A gente tá ganho. Isso aí. 39. Vamos para a última. A última tática foi uma tática de 2100. Então, ele só vai aumentando, né? A partir do próximo. O próximo vídeo vai ser mais tenso. E eu vou deixar pro próximo mesmo as táticas mais tensas. Né? Então, beleza. Essa posição aqui. 4 peças contra 4, 5. 4 peões contra 2, 4, 5, 6, 7. Se a gente tem muito materialmente. O que a gente precisa aqui? Um ataque. O rei está muito exposto, graças a Deus. Então vamos tentar um ataque aqui com cheque. Lances candidatos. Torre H8. Sempre considera até os lances que aparentam ser estranhos. E né, o lance mais comum aí, bispo E6 mesmo, que deve ser o lance. Bem, e aí é um padrão de mate teoricamente famoso, que é bispo E6. O rei não pode vir para cá, né? Então tem que proteger de torre. Não trocar aqui, porque senão o rei dele fica tranquilo. Por exemplo, depois de dama H5, rei F8. Dama H8. Dama H7, posso até trazer a torre, mas bispo F6, acho que ele tá de boa. Bispo E6, então, torre F7. A gente sacrifica a torre agora. Ele tem que tomar e a gente traz a dama agora com cheque. Depois de G8, dama toma F7, rei H7 ou rei H8. E dama H5 é mate. Aqui, ó. Pá, pei. Pum, pá, pei. Bem, paramos na 40. Erramos uma, né? Infelizmente por bobeira, né? Misclick. Mas tudo bem, a gente tem mais duas tentativas. Vamos parar por aqui. E no próximo vídeo a gente continua. Que as táticas vão ficar cada vez mais difíceis, né? E elas sobem muito rápido. A última, por exemplo, já tem um nível de 2200. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!